Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. E hoje é exatamente 23 de julho de 2021. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome de Jesus para estudarmos a obra espírita. E hoje nós vamos estudar obras póstumas. Nós estamos na primeira parte, manifestações dos espíritos. E hoje nós vamos iniciar o item 27. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai para fazermos a nossa oração. E assim, divino amigo, é sempre motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita. Estamos na terceira revelação. Sabemos, Senhor da vida, que estamos vivendo momentos de muitos desafios, inclusive nas religiões. Nós sabemos da Tua amorosidade e do trabalho incessante que o Senhor realiza nesse nosso planeta. Mas ainda uma vez, Senhor, te pedimos que apazigue, Senhor, o coração de todos nós espíritas, para que não venhamos, através de discussões, brigas, divisões, repetirmos os erros de outrora. Que possamos estar unidos no mesmo ideal de servir e de amar. Que os bons espíritos mais uma vez possam nos inspirar, nos conduzir, porque esse trabalho que realizamos, Senhor, é em Teu nome. Que os bons espíritos possam conduzir todo esse nosso trabalho. Que assim seja. Vamos lá então? Item 27. Algumas vezes a emancipação da alma amortece as sensações físicas, a ponto de produzir verdadeira insensibilidade, que nos momentos de exaltação lhe permite suportar com indiferença as mais vivas dores. Tal insensibilidade provém do desprendimento do perispírito, agente transmissor das sensações corpóreas. O espírito ausente não sente as feridas feitas no corpo. Então, nós vamos ver isso daqui na própria obra Paulo Estevo. Nós sabemos que Paulo foi preso várias vezes e foi torturado várias vezes. Um desses momentos em que ele é preso a um porte, que ele começa a ser chicoteado, e de repente ele entra num transe e sai do corpo. Então, uma vez ele saindo, sai ele espírito, sai o corpo perispiritual. Em verdade, fica ali ligado pelos fios, mas ele perdeu totalmente o contato, vamos dizer assim, essa sensibilidade. Porque ele diz aqui, olha, a ponto de produzir verdadeira insensibilidade, que nos momentos de exaltação lhe permite suportar com indiferença as mais vivas dores. Tal insensibilidade provém do desprendimento do perispírito. Qual é a função do perispírito? Ele é o transmissor das sensações corpóreas. Então, uma vez que bate no corpo, o perispírito transmite isso ao espírito que registra a dor. Então, uma vez o corpo perispiritual estando ali emancipado, estando ali distante, o espírito deixa de sentir a dor, ao ponto dele dizer: a partir de hoje ninguém mais me molesta. Se o apóstolo Paulo teria essa capacidade, aí o povo fica aí desesperado com o nosso Senhor Jesus. Agora, o mais interessante é que Paulo, ele apaga, ele entra num transe. E quando a gente acompanha a crucificação do nosso Senhor Jesus, a gente observa que todo momento ele está consciente. Ele está interagindo
com todos. Então, obviamente que ele está em contato com a dor, mas a dor não o desespera. A dor não o tira do eixo do equilíbrio, porque a matéria não exerce sobre ele absolutamente nenhuma influência, tá? Então, isso aqui é capaz. Por isso que ele diz, o espírito ausente não sente as feridas feitas no corpo. Subitem 28. A faculdade que a alma tem de emancipar-se, em sua manifestação mais simples, produz o que se denomina o devaneio em vigília. Essa emancipação também dá a presciência a algumas pessoas, que se traduz pelos pressentimentos, em grau mais avançado de desprendimento. Produz o fenômeno designado pelo nome de segunda vista, dupla vista ou sonambulismo vígio. Ainda há pouco nós citamos a carta de Paulo, a citação de Paulo, está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. A fala é assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Cristo, tá bom? Então, olha só, olha que informação interessante aqui, para a gente entender os nomes. Lembra que Espiritismo é uma nova ciência, e para uma nova ciência, novos termos. A fala do professor Allan Kardec, Introdução de Livro dos Espíritos. Vem aqui comigo no 28 novamente. Olha. A faculdade que a alma tem de emancipar-se, em sua manifestação mais simples, produz o que se denomina o devaneio em vigília. Essa emancipação também dá a presciência a algumas pessoas, que se traduz pelos pressentimentos. Então, ele diz, em grau mais avançado de desprendimento, produz o fenômeno designado pelo nome de segunda vista. A pessoa entra num transe, nesse processo de desprendimento, ele vê o que está acontecendo à distância. Segunda vista, que também pode ser chamada de dupla vista ou sonambulismo vígio, Nesse momento desse transe, desse processo da emancipação da alma, porque ela não enxerga com os olhos do corpo, ela enxerga com os olhos, se assim eu posso falar, da alma. Subitem 29. O êxtase é o grau máximo de emancipação da alma. No sonho e no sonambulismo, a alma vaga pelos mundos terrestres. No êxtase, você está vendo aí que ele está dando agora um novo nome. Penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que aprendem ao corpo. Então, ele não tem como transpor porque ele está encarnado. Para que ele pudesse vir a transpor, era necessário que houvesse a desencarnação. Prendem ao corpo. Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas na terra a extasiam. Um bem-estar indefinível a invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e pode-se dizer que põe um pé no limiar da eternidade. Olha que coisa mais linda. Então, esse aqui já é um outro nome. Esse é quem? O êxtase, que não é apenas o sonho e o sono. Ele está dentro Ele está dentro da emancipação da alma? Está dentro da emancipação da alma. Mas ele está dentro do sonho e do sono? Não. Ele está dentro do quê? Do êxtase. Como ele coloca aqui, é o grau máximo de emancipação da alma. Tá? O êxtase. Ele continua assim. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só mantém, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma está ligada a ele apenas por um fio,
que um esforço a mais poderia romper para sempre. E aí ele solicita que a gente dê uma olhadinha no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 8, na questão 455. Vamos lá dar uma olhadinha rapidinho no Livro dos Espíritos? Vamos lá. A pergunta é assim: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas, em certas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocados artificialmente pela ação agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa em pôr em dúvida, a despeito dos admiráveis fenômenos que apresenta. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado, razão mais para que não seja deixado nas suas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, bem menos crédito terá o charlatanismo entre as massas. Enquanto isto não acontece, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, ele vai se firmando a despeito da má vontade de alguns. E isso no seio da própria ciência, em que penetra por uma infinidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. E aí ele continua fazendo realmente esse comentário sobre a emancipação da alma. Vamos lá. Subitem 30. Assim como sucede com os outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros, razão pela qual as revelações dos estáticos estão longe de exprimir, em todos os casos, a verdade absoluta. A causa disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele já chegou ao cume da escala, pode julgar as coisas com lucidez. Antes não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Olha só o que ele está aqui. Porque a gente sempre acha que quando a pessoa está em transe mediúnico, ou até mesmo nesse fenômeno aqui, que o fenômeno da emancipação da alma é um fenômeno anímico, a pessoa acha que tudo que a pessoa fala é autêntico, é verdadeiro. Na verdade, tem muito essa... mas o espírito falou. Mas a pessoa estava em transe e falou. Assim como sucede com os outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros. Razão pela qual as revelações dos estáticos estão longe de exprimir, em todos os casos, a verdade absoluta. A causa disso reside na imperfeição do espírito humano, porque nós sabemos que quanto mais evoluído o espírito, maior sua capacidade. Quanto menos evoluído, menor sua capacidade. Somente quando ele já chegou ao cume da escala, pode julgar as coisas com lucidez. Antes não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Ele está falando aqui da escala espírita. Então, primeiro, que é o espírito puro, né? Classe única. Se, depois da morte, quando o desprendimento é completo, ele nem sempre vê com justeza. Se muitos ainda se conservam imbuídos dos preconceitos da vida, não compreendendo as coisas do mundo invisível onde se encontram, com mais forte razão haverá de suceder a mesma coisa com o espírito ainda retido à carne. Então, se na vida terrena ele ainda é muito preso às coisas terrenas, ao sair na condição de espírito não vai mudar, ele também vai continuar ainda limitado a isso, entendeu? Então, por isso que a gente fala que tudo vai estar voltado ao grau de evolução do espírito. A pessoa aqui na Terra é extremamente materialista, no processo da emancipação, ela continua materialista. E se ela vier a desencarnar, continua com as mesmas linhas de raciocínio. A gente não pode acreditar que a morte vai mudar tudo, não vai. As mudanças, elas são feitas aqui na Terra.
quando a gente sai do corpo, a gente se depara de uma forma mais ostensiva com a realidade espiritual. E daí um choque, às vezes, muito grande. Mas os desejos, os pendores, as ideias continuam a mesma. A Naruma está perguntando aqui, aqueles espíritos que pode ser até um espírito superior e reencarnam e às vezes acaba falhando numa atitude, né? Como é que ela fica ao retornar à pátria espiritual? Porque lembra que o espírito não regride. Então ele não vai um espírito superior ser um assassino. Não é esse tipo de erro, entendeu? Não é nesse nível. Mas quase sempre do coração e do sentimento. São outras formas, né? Às vezes um ato só para um espírito superior é algo assim terrível. Então, olha, para você ser um espírito superior, essa atitude não cabe mais. Então, vamos dizer que ele tenha caído, ele retorna à pátria espiritual e a dor dele vai ser muito maior. E ele vai ter que voltar à Terra para recuperar o erro que fez. Por que a dor dele vai ser maior? Porque ele conhece muito mais. Então, quanto mais a gente conhece, maior será a nossa dor por ter errado. Você lembra do livro Renúncia? Alcine é um espírito superior? Tanto é que ela não mais reencarnava no planeta Terra. E ela se prontificou a nascer na Terra para ajudar o Pólux e os demais. E o que foi falado a ela? Que muitos acabam vindo nessas missões e acabam arrumando débito, se complicando com a lei. Você imagina que ela sentia solidão. Por que ele falou? Entrar no corpo humano, a gente fica sujeito realmente às necessidades do corpo. Então ela sentia solidão e ela teve vários pretendentes. Ela poderia ter casado com um daqueles que não estava na programação dela. E nisso poderia até, inclusive, olha, aí já casa, ou seja, já arruma vínculo com quem não é. Aí lá vem os filhos. Você está entendendo? É complicado. Ela não perde nada, né? Ela não perde. Ela não perde. Ela só acaba, às vezes, falhando. Por quê? Porque estar encarnado num corpo humano não é fácil. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Né? Como diz os nossos irmãos nordestinos, né? Algumas vezes há mais exaltação nos estáticos do que verdadeira lucidez. Olha. Ou melhor dizendo, a exaltação que apresentam lhes prejudica a lucidez. De modo que suas revelações são com frequência um misto de verdades e erros, de coisas sublimes ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores também se aproveitam dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não há quem saiba governá-la, para dominar o estático. E, para conseguirem seus fins, assumem aos olhos deste último, dos estáticos, aparências que o prendem às suas ideias e preconceitos, de sorte que suas visões e revelações não passam de reflexo de suas crenças. Olha só. O que ele está querendo dizer? Tem muito estático aí eu vou mudar a nossa linguagem, que está viajando na maionese, que está com a mente super excitada. Então, dependendo da crença íntima dele, ele acaba vendo as imagens que ele verdadeiramente está projetando. Entendeu? Simplificou agora? Eu vou voltar aqui só para você entender agora. Espíritos inferiores também se aproveitam dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não há quem saiba governá-la. Fraqueza de quem? Do estático. Para dominar o estático. E para conseguirem seus fins, esses espíritos inferiores assumem aos olhos do estático, uma aparência que o prende às suas ideias e preconceitos, de sorte que suas visões e revelações não passam de reflexo de suas crenças. É um escolho ou seja, é um perigo a que só escapam os espíritos de ordem elevada. Escolho contra o qual o observador deve manter-se em guarda. Por exemplo, o livro Apocalipse, escrito por João, ele entrava em êxtase. Era em sonos, sonos, e ele entrava em êxtase e via, que é o que nós vamos chamar o devaneio em vigília. Essa emancipação também dá presciência e algumas pessoas
Há algumas pessoas que se traduz pelo pressentimento em grau mais avançado de desprendimento. Produz o fenômeno designado pelo nome de segunda vista, dupla vista. Ele conseguia ver o que iria acontecer. E também muito sono, né? Que ele tinha muitos sonhos e aí ele passou a escrever esses sonhos que são ricos em simbologia, né? É um livro que nós temos que estar muito bem amparado e com o material necessário para entrar nessas interpretações. Vamos mais um pouquinho? 31, para finalizar. Há pessoas cujo perispírito se identifica de tal maneira com o corpo que o desprendimento da alma só se opera com extrema dificuldade. Olha, o que tem de gente aí que para dormir tem que tomar medicação. Não é pouco não é verdade? E ele diz aqui que a pessoa que se identifica de tal maneira com o corpo que o desprendimento da alma só se opera com extrema dificuldade. Tão ligado que estão. Como ele coloca assim, tão identificado que o corpo perispiritual é o corpo físico. Só se opera com extrema dificuldade, mesmo por ocasião da morte. São, em geral, as que viveram mais para a matéria. São também aquelas para as quais a morte é mais penosa, mais cheia de angústias, mais longa e dolorosa e a agonia. Mas, por outro lado, existem outras cujas almas se acham presas ao corpo por laços tão frágeis que a separação se efetua sem abalos, com a maior facilidade e frequentemente antes que se dê a morte do corpo, ao se lhes aproximar o termo da vida. Essas almas entreveem o mundo onde vão penetrar e aspiram ao momento de sua completa libertação. Meus amigos, então a gente vai entendendo, quando se fala de emancipação da alma, a gente vai perceber que todas as noites nós desencarnamos. Todas as noites nós treinamos a morte, porque o sono, ele é isso. Então, se eu tenho dificuldade dessa emancipação, se eu estou sempre fixada ao corpo, sempre em movimento, eu não tenho aquele sono que dou aquela apagada geral, sabe aquela morte gostosa que a gente dá toda noite? Isso é quanto você se identifica com o corpo, então você tem essa dificuldade. Lá em casa, o Leonardo, que é meu sobrinho, ele até brinca. Ele diz, tia, você dormiu bem? Eu digo, morri maravilhosamente bem. Aí agora ele já pergunta, e aí tia, foi boa a morte? Eu digo, foi ótima. Porque eu digo que eu não durmo, eu morro. Esse processo realmente de desligar total, desliga total, morro mesmo e pronto, e volto. Então, a gente começa a perceber que todas as noites a gente treina para o processo da desencarnação. E estudamos um pouco aqui sobre o êxtase e ficou bem claro que, além de ser raro, é um grau máximo e para pouquíssimos, tá bom? E o que tem muito aí é exagero, né, como ele coloca, exaltação. E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estudo, a Jesus, o amor de nossa vida, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.